11, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis livres. Ou seja, cada um dos discípulos que trabalhou, que serviu o Senhor, que andou ao lado com o Senhor, eles tinham privilégios de conversar, eles tinham liberdade para chegar a fazer perguntas, o Senhor estava ali com eles para tudo, ensinando, e o Senhor tinha um prazer de ensinar e de tirar as dúvidas. O Senhor se faria isso com ele. Porém, Judas, ele nunca abriu o coração de verdade para o Senhor. Ele estava ali, como eu falei, recebeu as mesmas instruções, porém sempre teve um coração fechado. E Jesus sabia disso, e o Senhor conhecia as intenções de cada um do seu discípulo, inclusive de Judas. Jesus escolheu Judas. Jesus escolheu, consagrou, separou e o colocou juntamente com os 12. Ele era contado como um dos 12, e como eu falei num vídeo antes, Judas ele não era qualquer apóstolo. Ele era, entre os apóstolos, que tinha uma posição elevadíssima de confiança, cargo de confiança, porque ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Então, de qualquer forma, ele ganhou até um pouco mais do que alguns outros que estavam ali. Mas mesmo assim, Judas não abriu o coração para o arrependimento e nem para a convenção. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz? Era como Jesus estava perguntando: vocês compreenderam o propósito de tudo que eu fiz? Vocês estão entendendo que é coisa séria? Né? Então você vê que depois que Jesus fez tudo isso, Jesus faz essa pergunta para eles: compreender o que eu vos fiz? Né? Então você observa que Jesus se vestiu novamente. Ele voltou para a posição que ele é. Ele voltou para a sua posição como o maior de todos. O que Jesus fez aqui foi só ensinar o discípulo a cuidar um dos outros. O discípulo a cuidar, a se preocupar, a se interessar, sabe? Porque isso é muito importante num grupo. Porque o que a gente tem visto de grupo que são gladiadores, que lutam entre si, e Jesus falou uma vez sobre isso, que a casa que luta entre si, ela não se coloca muito tempo em pé, ela não subsiste, ela cai. E o que Jesus estava aqui falando para eles, era preparando eles para a saída de Jesus. Porque Jesus não ia ficar do lado deles, mas eles teriam que compreender e aprender a andar em união. Porque somente unidos um no outro, sem se preocupar quem era o grande, quem sabia mais, ou quem era mais interessante, ou quem era o mais inteligente, quem era mais líder, sem se preocupar com isso, porque isso seria a queda deles. Amém? O versículo 3 vai dizer: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Aquilo que eu falei, né? Ele sendo mestre e Senhor, ele lavou os pés, né? E ele diz: porque eu sou mesmo, aquilo que vocês me chamam, eu sou, né? E se ele fez isso, aí ele diz: porque vocês também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É que Jesus estava dizendo: vocês devem olhar um para o outro com igualdade, não com superioridade, não um achando ser melhor com autoritarismo. Isso não pode existir entre vocês. Eu não ensinei isso para vocês. Aí Jesus continua no 15: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, olha que Jesus diz aqui algo tão importante: porque eu vos dei o exemplo. Exemplo de amar, cuidar, zelar, proteger um do outro, né? Se importar, se impor quando for necessário para chamar a atenção, porque ele ensinou isso, né? Mas o que ele diz? Para que, como eu vos fiz, façais vós também. E como eu falei, Jesus não deixou isso aqui como exemplo cerimonial. Ele estava dando exemplo, ensinou os apóstolos o quê? A cuidarem uns dos outros, a se importarem uns dos outros, mas não deixou isso como uma legalidade para a gente continuar a fazer como cerimônia de culto.